Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vou solicitar o auxílio doença, mas afinal, quanto será o meu salário? E quais doenças dão direito ao auxílio doença em 2022? O auxílio doença se trata de um benefício direcionado aos segurados que, devido a uma doença ou acidente, ficaram incapazes de exercer a atividade laboral. Portanto, tiveram que ser afastados do trabalho. No caso dos segurados empregados, os primeiros 15 dias de afastamento são responsabilidade do empregador, de maneira que o benefício poderá ser concedido pelo INSS somente após o 16º dia de afastamento. Vale ressaltar que não importa se a doença ou acidente causador da incapacidade tem ou não algum vínculo com o trabalho executado pelo segurado. Sendo assim, o segurado poderá receber o benefício pelo período determinado pelo médico após a perícia do INSS, ou se não houver um prazo pré-determinado, o tempo de afastamento será de 120 dias. Mas afinal, quem tem direito a este benefício? Estão aptos a receber o auxílio-doença todos os segurados que tiveram a incapacidade total alegada, comprovada, resultando na necessidade de afastamento das atividades laborais. É importante ressaltar que a incapacidade precisa ser exclusivamente total. Este fator irá depender da situação de cada segurado, isto porque normalmente o INSS exige o mínimo de 12 contribuições mensais para que o benefício seja concedido. Por outro lado, existem duas alternativas nas quais não há a exigência da carência. A primeira é na circunstância do acidente ou doença de trabalho, destacando que todas as doenças incapacitantes, cuja causa tenha sido o exercício das funções laborais, se trata de uma doença ocupacional, ou seja, o surgimento desta doença ocorreu em virtude do trabalho. Ressaltando que o acidente de trabalho é aquele que acontece nas dependências da empresa ou até mesmo fora dela, desde que o segurado esteja em exercício das atividades laborais. Já a segunda circunstância, que dispensa o cumprimento do período de carência, é quando o segurado é acometido por alguma moléstia grave, expressamente definida por uma lista elaborada pelo Ministério da Saúde. São elas: AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira inclusive monocular, contaminação por radiação, doença de Paget em estados avançados, osteite deformante, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante, fibrose cística, mucoviscidose, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna, que é o câncer, paralisia irreversível e incapacitante e tuberculose ativa. É importante ressaltar que a lista de doenças que dão direito ao auxílio-doença tem valor legal. No entanto, isso não impede que outras enfermidades graves também possam gerar a isenção do período de carência. Por essa e outras razões que cada caso precisa ser analisado individualmente por um advogado previdenciário.
E qual o valor do auxílio-doença? O auxílio-doença equivale a 91% do salário de benefício. Para saber o valor do salário de benefício, é necessário realizar o seguinte cálculo. Média aritmética simples de 100% dos salários de contribuição desde julho de 1994 até o último salário anterior à solicitação, devidamente atualizados. A média se trata da soma dos salários de contribuição, bem como a divisão do valor pela quantidade. É importante ressaltar que após a reforma da Previdência, a única alteração no auxílio-doença foi no formato do cálculo, sendo que as demais regras se mantiveram inalteradas. Muitos pensavam ou pensam que o segurado vai receber o que ele recebia na ativa, ou seja, pensa que vai receber o mesmo valor do último salário. Este cálculo é feito somando todas as contribuições desde 1994 e dividindo pela mesma quantidade. Encontra-se a média aritmética, neste caso, 91% deste valor. Documentação para o auxílio-doença. Documento de identificação oficial com foto e número do CPF, carteira de trabalho, carnês de contribuição ou outros documentos que comprovem pagamento ao INSS. No caso dos segurados empregados, declaração assinada pelo empregador informando a data do último dia trabalhado. Documentos comprovando o tratamento médico, atestados, exames, relatórios médicos, receita médicas, etc. Estes valores que falamos são para o auxílio-doença, não são para auxílio-acidente. Os cálculos para auxílio-acidente são diferentes. Estamos falando em auxílio-doença. Então aí está, meus amigos. Muitos amigos entraram em contato conosco perguntando qual o valor do benefício para quem solicita o auxílio-doença. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos.